Compreendendo o eu invisível. Muito do que percebemos como realidade, particularmente o que aprendemos por meio do sistema educacional, tem pouca verdade. Normalmente, apenas a verdade suficiente para fazer sentido, com base nas teorias e narrativas que nos foram fornecidas com relação à ciência moderna e à história mundial. Se você acompanha alguns temas no canal, não deve ser novidade que o sistema educacional não foi feito para nos tornarmos indivíduos com livre pensamento, mas sim para nos condicionar a obedecer e respeitar a autoridade e nos acostumar com a rotina. Informações sobre nossa realidade foram escondidas das massas até décadas recentes. Algumas verdades básicas foram mal utilizadas e subvertidas pela ganância de poder em uma exploração egocêntrica. História, arte, ciência, energia e, particularmente, psicologia, sofreram esse processo sombrio. Mas, como a água, a verdade está sempre fluindo em algum lugar e está à disposição de qualquer pessoa inteligente que tenha coragem de buscar a água viva em sua forma atual. A água tem sido frequentemente usada como um símbolo para o alimento espiritual mais profundo da humanidade. Não queremos buscar onde está o fluxo principal de água, mas sim os vazamentos dentro das fendas, geralmente encontrados dentro da escuridão que muitos temem pisar. Por causa desse medo, ele surgirá novamente e será ignorado como antes, se a pessoa não estiver preparada para isso. Um desses lugares, e indiscutivelmente o mais importante, é o nosso próprio eu, o nosso eu sombrio, o depósito de lixo para todas as características de nossa personalidade que rejeitamos e mantemos oculto da vista do público. É a parte de nós que deixamos de ver ou conhecer. No entanto, essas partes de nós são extremamente valiosas e não podem ser desconsideradas. A única maneira de se tornar completo é reconhecer a sombra, aceitá-la e honrá-la. A própria sombra. Todos nós nascemos inteiros, mas em algum lugar ao longo do caminho, enquanto corremos nus pelo jardim do Éden, participamos de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde as coisas se tornam claras e separadas na natureza dual do mundo. Isso inicia o processo de criação da sombra, quando dividimos nossas vidas, nós mesmos. Classificamos nossas características naturais em aquelas que são consideradas aceitáveis por nossos pais e pela sociedade, e aquelas que precisam ser mantidas ocultas. Isso mantém a pessoa civilizada, como um membro ativo da sociedade, mas como as características recusadas e inaceitáveis permanecem nos cantos escuros da mente por muito tempo, elas assumem uma vida própria, conhecida como a sombra. A sombra é aquilo que não entrou adequadamente em nossa consciência. Se ela acumular mais energia do que nosso ego consciente, ela se manifestará em uma fúria avassaladora ou poderá se manifestar em comportamentos erráticos e incomuns, podendo até levar a uma depressão severa. Uma vez que a sociedade ou cultura exige que vivamos apenas parte de nossa natureza e recusemos outras partes, não somos mais inteiros. A sociedade nos dá um poder mais complicado e sofisticado, em troca do humano simples em nós, a criança inocente dentro de nós. Na história alegórica da criação, o Jardim do Éden alude à ingênua inocência da infância, onde nos sentíamos livres, para correr nus sem cuidados. As crianças não devem ser submetidas a essa divisão do eu tão cedo, pois isso lhes rouba este período maravilhoso conhecido como infância. Eles devem ter permissão para permanecer no jardim até que sejam fortes o suficiente para suportar o processo cultural sem serem completamente quebrados por ele. Essa força vem em diferentes idades para todos os indivíduos. Este é um grande problema do mundo hoje. Com os pais trabalhando, ou separados, deixando os filhos nas mãos de instituições governamentais ou deixados à própria sorte, eles entram nesse processo muito jovens, deixando cicatrizes no subconsciente, que mais tarde se revelam como distúrbios psicológicos e emocionais. Fora isso,
Outra coisa verdadeiramente triste é quando algumas características muito boas aparecem na sombra. Alguns de nossos maiores talentos, o ouro puro de nossa personalidade, são relegados à sombra, porque não conseguem encontrar um lugar em nossa sociedade ou cultura ocidental. Tirar os esqueletos do armário pode ser bem fácil, mas possuir o ouro na sombra pode ser totalmente assustador. Ignorar o ouro pode ser tão prejudicial quanto ignorar o lado sombrio da psique, e alguns podem sofrer um forte choque ou doença antes mesmo de aprenderem como liberar o ouro, o que está ligado ao nosso propósito superior na vida. Todos devem se engajar nesse processo cultural, para se redimir do estado infantil e animal, rompendo com o jardim, mas também devem reunir nosso mundo fragmentado e alienado novamente, para restaurar espiritualmente o equilíbrio e a harmonia, um retorno ao paraíso. Carl Jung disse: não existe uma técnica geralmente eficaz para assimilar a sombra, é sempre uma questão individual. Primeiro, é preciso aceitar e levar a sério a existência da sombra. Em segundo lugar, é preciso tomar consciência de suas qualidades e intenções. Isso acontece por meio da atenção cuidadosa aos humores, fantasias e impulsos. Terceiro, um longo processo de negociação é inevitável. Em outras palavras, nossa sombra é única para cada um de nós, portanto, devemos adotar nossa própria abordagem única, quando se trata de integrá-la adequadamente ao nosso eu consciente. Pode parecer contraproducente, mas é necessário nos comportarmos de maneiras que vão em contraste com os costumes da sociedade e até mesmo com nossa própria bússola moral. Faz sentido quando você pensa sobre isso, uma vez que a maioria de nossas qualidades sombrias foram reprimidas em nosso subconsciente, porque acreditamos ou fomos ensinados que elas eram inaceitáveis, seja socialmente ou de acordo com nossa família e colegas. A saída para o eu sombra. Apesar de ser uma questão individual, existem técnicas comuns que tendem a funcionar, como encontrar uma saída saudável, produtiva ou controlada para agressões reprimidas ou impulsos sexuais. Outra é ignorar costumes, que antes pensávamos ser superficiais ou inúteis, mas aos quais ainda se conformara para se encaixar. Um que eu recomendo fortemente, que pode se ligar ao primeiro exemplo, é perseguir uma paixão, apesar de outros ao seu redor pressionarem você do contrário. Essas táticas ajudarão a nos separar das expectativas e olhos vigilantes dos outros, permitindo-nos realmente olhar para dentro, sem julgamento ou condenação, para descobrir quem e o que realmente somos como seres vivos. Ao fazer isso, estamos negociando com a sombra, permitindo que ela viva em nossa personalidade consciente sem vergonha ou medo, em vez de reprimi-la. Depois disso, a pessoa não só alcançará um senso mais seguro de identidade, mas também mais conhecimento sobre si mesma e o que realmente deseja na vida. Os pensamentos e opiniões dos outros terão muito menos impacto, se houver, sobre o que fazemos com nossas vidas. Ignorar o que os outros acham que deveríamos fazer melhor nos prepara para iniciar um caminho para cumprir nosso próprio destino pessoal. Com toda a franqueza, o processo de integração é muito mais fácil falar do que fazer. De forma alguma isso acontece da noite para o dia. É uma prática diária da qual devemos estar constantemente atentos, até que se torne natural, onde de repente você percebe o quanto está contente consigo mesmo e com a vida. As opiniões dos outros sempre surgirão, mas as palavras deles entram na sua cabeça e saem imediatamente sem trazer qualquer tipo de emoção, porque realmente não importa o que eles pensam, desde que você esteja em harmonia com o seu senso de identidade. Mesmo que a ansiedade tenha tirado o melhor de você, como resultado do medo de ser julgado, mantendo preso em uma concha de isolamento em situações sociais, com medo de falar o que pensa, a verdade da questão é, ninguém está sentado ali, pensando, julgando você. Somos muito parecidos como humanos e todos compartilhamos os mesmos problemas internos. Outros estão ocupados demais pensando sob os mesmos medos para pensar em você.
e se eles o estão julgando de forma negativa, perceba que eles não começaram a integrar sua própria sombra reprimida e estão sofrendo por dentro. Tenha empatia e mostre simpatia quando apropriado. Gostaria de concluir com uma citação de Connie Zwerg, encontrada em seu livro Encontrando a Sombra. Quando há um impasse e um tempo estéril em nossas vidas, apesar de um desenvolvimento adequado do ego, devemos olhar para o lado sombrio, até então inaceitável que esteve à nossa disposição consciente. Somente quando percebermos aquela parte de nós que não temos visto até agora, ou preferido não ver, podemos proceder a questionar e encontrar as fontes de que se alimenta e as bases em que se apoia. Consequentemente, nenhum progresso ou crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada, e confrontar significa mais do que apenas saber sobre ela. Só depois de estarmos realmente chocados ao nos vermos como realmente somos, em vez de como desejamos, ou esperançosamente presumimos que somos, é que damos o primeiro passo em direção à realidade individual. Gratidão. Namastê.